Apareceu live aí, alguma... Aí, the broadcast is live. Muito bem. Então, muito bem, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos todos. Esta é a 14ª edição do Gestão Pública em Tempos de Crise, uma série de debates promovidos pela Associação Nacional de Ensino e Pesquisa de Campo de Públicas, a ANEP-CP. Meu nome é Paula Key Schomer, eu sou professora do curso de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina e também sou membro da diretoria da ANEP-CP. Além disso, eu sou líder do grupo de pesquisa Politeia, Coprodução do Bem Público, Accountability e Gestão. E nesse grupo nós discutimos muito essas temáticas de responsabilização, responsabilidade, e é daí também que surgiu a ideia, não é? A gente começou a vivenciar toda essa situação em relação à pandemia, as várias crises que estamos vivendo ao mesmo tempo no nosso país, que são crises de natureza política, de natureza ética, de natureza social, econômica, e que nos desafiam, nesse tempo de crise, a refletir, a dialogar e a procurar respostas também para os desafios muito concretos que temos no nosso dia a dia. Aqui em Santa Catarina, nós temos tido uma interação entre universidades e com vários gestores públicos, vários órgãos públicos, tanto do Executivo, do Legislativo, como do Ministério Público, Judiciário, buscando também entender que respostas nós podemos dar durante essa pandemia. Eu queria inicialmente agradecer, ao Carlos Nunes, o grande interlocutor aí que me deu a ideia inicial para a realização desse debate, incentivou para que ele acontecesse. Também agradecer muitíssimo ao Lucas Petri Silva, que é o nosso egresso aqui do curso de Administração Pública da UDESC, e é também graduado em Direito e atua como advogado. O Lucas também tem sido um interlocutor nessas temáticas relativas à responsabilização, e também topou o desafio de ajudar a pensar, a conceber esse debate. Agradecer também a nossa outra convidada, a professora Mirelle Finkler, que é colega aqui da Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina, e é também, peraí que eu vou abrir aqui um minuto, eu fechei aqui a tela para apresentar direitinho. A Mirelle é professora, então, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFSC, mestre e doutora em Odontologia em Saúde Coletiva e presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética da Regional Santa Catarina. Muito obrigada, Mirelle, pela presença, por estar conosco. Apresento também o nosso convidado, o professor Roberto Volk, que é professor de Direito Administrativo e Constitucional na Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e é doutorando em Direito e mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vindo, caro Roberto, muito obrigada pela presença. E eu anuncio e, enfim, justifico aqui, lamentando a ausência do nosso convidado, o professor Conrado Rubner Mendes, que estaria conosco e que teve um contratempo, uma necessidade familiar. Ele há pouco nos avisou que não poderia estar presente, estará conosco em outra oportunidade. Nós, então, aqui reorganizamos um pouquinho a ordem das falas e a maneira como vamos abordar o tema, mas agradeço a compreensão de todos, agradeço desde já a presença de todos que nos acompanham no nosso canal da ANEP-CP no YouTube, colegas aí do campo de públicas, e outros interlocutores e interessados nesse tema. Muito bem, então nós vamos iniciar da seguinte maneira: o Lucas fará uma introdução ao tema, posicionará esse debate. Na sequência, a professora Mirelle Finkler fará uma abordagem na perspectiva, sobretudo, da bioética. Na sequência, o professor Roberto Volk fará a sua contribuição, e o Lucas, então, retoma, fechando, concluindo essa primeira etapa, e em seguida nós iniciaremos o debate, tanto entre os membros, como eu também posso colocar algumas perguntas, mas sobretudo em interação com as questões, com os comentários que virão através do nosso chat no YouTube. Então, por favor, participem, estejam conosco, agradeço muito a todos os presentes e vamos lá. Lucas, está contigo. Obrigado, professora Paula, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, como a professora acabou de destacar, e eu vou passar a palavra para a professora Mirelle e para o professor Volk. Então,
Para começar, uma breve linha do tempo dos acontecimentos. Em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Praticamente 2 meses após a Comissão de Saúde Municipal de Wuhan, na China, ter reportado um conjunto de casos de pneumonia de causa até então desconhecida. No início daquele mês, tinha se declarado a emergência de saúde pública de importância nacional e entrada em vigor a Lei nº 13.979, que dispõe sobre medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Em um primeiro pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, no dia 6 de março de 2020, Jair Bolsonaro pregava união, dizendo, abre aspas, ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Em 11 de março de 2020, a OMS classificou a situação como uma pandemia, data em que o Brasil contabilizava 34 casos de Covid-19 e nenhuma morte decorrente da doença. E foi próximo dessa data que a maior parte dos estados passou a adotar medidas de isolamento social. Alguns dias depois de mobilizar e incentivar manifestações antidemocráticas, em 24 de março de 2020, o presidente da República fez seu segundo pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Na ocasião, Jair Bolsonaro reforçou a falsa dicotomia entre saúde e economia, atacou a imprensa e criticou as medidas de isolamento social, pregando uma volta à normalidade. E abro aspas aqui. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar, os empregos devem ser mantidos, o sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Fez referência a seu histórico de atleta, afirmando que, caso fosse contaminado pelo novo coronavírus, abre aspas de novo, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou um resfriadinho. Passados quase 6 meses e 2 ministros da saúde, a gente já está no terceiro, o Brasil contabiliza mais de 4,5 milhões de casos e mais de 130 mil mortes causadas pela Covid-19. E é impossível não relacionar a dimensão da tragédia brasileira com a postura daquele que ocupa o mais alto cargo do Poder Executivo Federal. Em maio de 2020, o editorial da revista britânica The Lancet classificou Jair Bolsonaro como, abre aspas, talvez a maior ameaça à resposta brasileira contra a Covid-19, fecha aspas. Com uma ampla experiência epidemiológica e um sistema de saúde bem estruturado, o Brasil tinha condições de responder melhor à pandemia do novo coronavírus. No ranking do Índice Global de Segurança em Saúde, divulgado em 2019, que mediu o grau de preparação de 195 países para responder a epidemias e pandemias, o Brasil figurava na 22ª posição, à frente de países como Nova Zelândia, Vietnã e China, todos considerados exemplos bem-sucedidos de controle da disseminação da Covid-19. As reações do presidente da República ilustram bem a maneira como conduziu a crise sanitária. Quando o Brasil ultrapassou a China em número total de mortes, Bolsonaro questionou, abre aspas, e daí? Quer que eu faça o quê? Em 22 de maio de 2020, declarou, abre aspas, lamento as mortes, mas é a realidade. Todo mundo vai morrer aqui. Não vai sobrar nenhum aqui. Fecha aspas. Na iminência de atingir a marca de 100 mil mortos, Jair Bolsonaro afirmou, abre aspas de novo, vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema, fecha aspas. E, embora não seja o único ator a desempenhar um papel na tragédia brasileira, seu protagonismo é indiscutível. Jair Bolsonaro negou a gravidade da pandemia, agiu para desmobilizar as medidas de isolamento social, e quando viu não poder evitá-las, esforçou-se em fazer com que todo o ônus político recaísse sobre governadores e prefeitos. Participou de protestos contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, promoveu aglomerações na capital da República, incentivou a invasão de hospitais para que se filmasse a ocupação de leitos, pressionou ministros da saúde a compactuarem com sua postura anticientífica, defendeu uma falsa cura para a doença, criou obstáculos na divulgação de dados e vetou medidas legislativas que visavam o combate à doença em comunidades vulneráveis. Houve tanto demora na implementação do auxílio emergencial, o pagamento da primeira parcela ocorreu apenas no final do mês de julho, como na liberação da ajuda federal a estados e municípios.
A primeira parte da ajuda veio apenas no mês de junho, cerca de 3 meses depois da adoção das primeiras medidas de isolamento social. O presidente da República é, como tem sido desde o começo, o maior aliado do novo coronavírus. A questão é, onde termina a letalidade natural do vírus e onde começa a letalidade da incompetência e do descaso? Eu passo a palavra agora para a professora Mirelle. Boa noite a todas e todos, aos colegas que estão acompanhando este debate desde as suas casas e aos que compartilham comigo, não a mesa como estávamos acostumados, mas as telas tecnológicas que permitem estarmos hoje reunidos para analisar essa temática complexa e extremamente relevante, proposta pela Associação Nacional de Ensino e Pesquisa no Campo de Públicas, a quem agradeço desde já pelo convite ao Núcleo de Pesquisa em Bioética e Saúde Coletiva da UFSC. Aproveito também esse momento inicial para declarar minha ausência de conflitos de interesse nesse debate, tendo em vista que falo na condição de professora, 40 horas, com dedicação exclusiva à UFSC, e de presidenta da Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Bioética. Não possuo outros vínculos profissionais ou atuações sociais que não estas do âmbito acadêmico-científico. Situando-me desta maneira, apresento também meu lugar de fala, enquanto profissional de saúde e professora de uma universidade pública, e, portanto, como educadora, pesquisadora, cientista no âmbito da saúde coletiva e da bioética. Esse lugar de fala me possibilita conhecimentos e vivências que podem qualificar a análise de um recorte do tema desta atividade, qual seja o da responsabilidade ética pela resposta do Estado brasileiro à pandemia de Covid-19. Espero, assim, aportar elementos que contribuam para o enriquecimento de nossas perspectivas sobre o tema, já muito bem apresentado pelo Lucas. Bom, pensar a responsabilidade pela resposta do Estado à pandemia implica relembrarmos antes o que é o Estado moderno, o Estado democrático de direito no qual vivemos ou pensamos viver. Não cabe aqui uma análise política ou sociológica, mas vale mencionar didaticamente elementos constitutivos do Estado, elementos mínimos, poderíamos dizer, o território, a população e o governo. Um governo não subordinado à autoridade exterior, ou seja, um poder soberano. Vale também lembrar que tais elementos nunca se apresentam de forma isolada. Eles estão em comunicação interna, interagindo, cooperando e disputando, complementando-se. Portanto, analisar a responsabilidade ética da resposta do Estado brasileiro à pandemia demanda considerarmos tanto o conjunto de ações do poder público quanto a atuação da população e da sociedade civil nessa tarefa, que tem se configurado como o maior desafio sanitário dos últimos 100 anos e o maior desafio econômico, social, humanitário e político do início do século XXI. Comecemos pelo poder público e, mais diretamente, pela administração pública direta, na qual o poder executivo é o protagonista no enfrentamento da pandemia, com obrigações morais e constitucionais de coordenar ações emergenciais para controlá-la, superá-la e reduzir os impactos econômicos e sociais sobre a nação brasileira. São insuficientes e descoordenadas as ações políticas federais no enfrentamento à Covid. Temos, como o Lucas falou, um sistema de saúde público universal, no qual teríamos os meios para uma resposta eficiente, mas observamos um cancelamento da saúde como política governamental. Com mais de 4,5 milhões de casos e hoje quase 137 mil mortes, o país segue no 8º mês da pandemia, sem qualquer plano oficial de saúde para lidar com ela. A má gestão dessa crise vem sendo cotidianamente reconhecida e denunciada, nacional e internacionalmente, nos meios de comunicação, no meio acadêmico-científico e na comunidade política global. Os fatos sugerem que não é apenas uma questão de competência, mas de intencionalidade. Isso se evidencia quando olhamos para além das declarações da presidência, que acabam funcionando como uma cortina de fumaça, para as publicações do Diário Oficial da União.
Tomo como exemplo um estudo que fizemos para avaliar a gestão da força de trabalho em saúde no contexto da pandemia. Buscávamos saber como o governo vem trabalhando em relação ao número de profissionais de saúde na linha de frente, a capacitação destes profissionais para lidar com a pandemia e se estão adequadamente protegidos. A pesquisa foi motivada pela constatação de que já em abril, nosso país acumulava mais de 50% das mortes por Covid em profissionais da enfermagem no mundo. Analisamos todas as leis e normativas publicadas no Diário Oficial da União entre 28 de janeiro e 2 de junho, relacionadas à pandemia, à saúde e à educação. Complementamos a busca localizando notas técnicas e protocolos publicados em sites institucionais do governo. Os resultados foram assustadores. Constatamos inúmeras insuficiências, dentre as quais destaco a falta de coordenação das ações estratégicas que caberia ao Ministério da Saúde e o descuido com a saúde e com a vida dos trabalhadores. Descuido este referendado, por exemplo, pelo veto presidencial à lei que previa indenização ao trabalhador da saúde incapacitado por Covid ou a convocação do próprio presidente, como o Lucas também lembrou, para a invasão de hospitais para checar a ocupação de leitos. Observamos que, apesar do agravamento exponencial da pandemia ao longo dos 4 meses de documentos analisados, o número de normativas diminuiu drasticamente a partir de abril, mês em que ocorre a demissão do então ministro Mandetta, por discordâncias com o presidente, em particular com relação à recomendação de isolamento social e o uso de hidroxicloroquina no tratamento da Covid, medicação esta sem eficácia comprovada para a doença. O mesmo ocorreu com o ministro Teike em maio, e desde então ficamos sem ministro da Saúde, vendo a substituição de funcionários públicos de carreira no Ministério da Saúde por militares, incluindo Pazuello, que tomou posse como ministro somente na última quarta-feira. Em plena pandemia, um vazio inaceitável, como mencionou o ministro do STF, Gilmar Mendes, em julho, quando disse que o Exército está se associando a este genocídio. Não é surpreendente, então, que uma coalizão que representa mais que 1 milhão de trabalhadores na saúde no Brasil, a Rede Sindical Brasileira Unisaúde, com apoio de entidades internacionais, acuse o presidente de crimes contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional com sede em Haia por falhas graves e mortais na condução da resposta à pandemia. Foi a 4ª denúncia a este tribunal. Em novembro passado, um grupo de advogados e defensores dos direitos humanos apresentou uma acusação por incitação ao genocídio indígena. Em abril deste ano, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e o PDT, em outra denúncia, também o acusaram de crime contra a humanidade ao incentivar ações que aumentaram o risco de proliferação do novo coronavírus. Há uma intencionalidade na forma de conduzir a situação, sem enfrentar a pandemia, negligenciando desde o início sua gravidade, adotando postura negacionista à ciência e contribuindo à sua disseminação? Há uma intencionalidade ao optar por condutas contrárias às orientações de instituições sanitárias nacionais e internacionais? Ao dificultar a adoção de medidas de enfrentamento nos diferentes níveis de governo? Ao desconsiderar medidas protetivas aos grupos étnicos? Ao desprezar os milhares de brasileiros vítimas da Covid e seus familiares? Não são apenas as falas do presidente, mas uma sucessão contínua de atos que revelam uma obstaculização sistemática às tentativas de controle da pandemia e indicam uma determinada intencionalidade. Ela pode ser polêmica, mas o descaso, a indiferença é evidente. Somos sujeitos morais porque fazemos escolhas. E escolhemos porque temos uma liberdade fundamental, uma liberdade que está na base da nossa moralidade, nessa capacidade de sermos agentes morais. A partir dos fatos da realidade e de nossos valores, interesses e intenções, deliberamos e decidimos o que devemos fazer, que deveres devemos cumprir. Por essas decisões e por suas consequências somos responsáveis e corresponsáveis. Existem deveres de diferentes tipos ou ordem. Existem os deveres chamados de perfeitos, aqueles que se referem a obrigações formalizadas, legalmente normatizadas. Estão relacionados ao mínimo moral necessário para a manutenção de uma sociedade.
ou a uma ética de mínimos, segundo a Della Cortina, professora de Ética e Filosofia Política, mínimos de justiça que uma sociedade pluralista não estaria disposta a renunciar. Quando alguém não cumpre com seu dever perfeito, com sua obrigação legal, dizemos que tem culpa. A responsabilidade relacionada ao cumprimento deste tipo de dever é a jurídica e cabe ao direito a análise das responsabilidades jurídicas, sejam elas civis, penais ou administrativas. Já os deveres imperfeitos são aqueles que se referem a obrigações não formais, não impostas por outros, mas por nós mesmos, porque dependem da moral individual. Os deveres imperfeitos estão relacionados a uma ética de máximos, as obrigações que nos impomos para uma vida boa. Do cumprimento de nossos deveres imperfeitos, ou seja, não daquilo que devemos obrigatoriamente fazer, mas do que deveríamos fazer, decorre nossa responsabilidade ética. Frente a esta dimensão da responsabilidade, somos, cada um de nós, nosso próprio tribunal. Julgamos a nós mesmos e, quando nos condenamos, impomos um dever de reparação por conta própria. Isso não significa que não possamos atribuir responsabilidade ética aos demais, mas significa que a cobrança pela irresponsabilidade nesse âmbito não segue a mesma via da responsabilização jurídica. A vida em uma sociedade de pessoas livres e basicamente iguais só é possível se o exercício do poder político está limitado pela lei e pelo direito. E esta limitação só se consegue se a política cotidiana está subordinada ao que Karl Jaspers, filósofo alemão, chamava de um suprapolítico, um conjunto de pressupostos, princípios e valores morais que lhe deem sentido. Essa relação entre política e moral pode ser entendida por uma afirmação categórica deste mesmo autor em que dizia, abre aspas, os direitos humanos são o pressuposto de uma política humana não bestial, fecha aspas. A Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, de 1948, reconheceu a dignidade humana como inerente a todas as pessoas e, a partir dela, os direitos inalienáveis de todos os seres humanos. Seu artigo 30 foi chamado de Limites aos Tiranos. Trabalhando à sombra da Segunda Guerra Mundial, os redatores queriam impedir que os fascistas retornassem ao poder na Alemanha, aproveitando-se, por exemplo, da liberdade de expressão e da liberdade para concorrer às eleições, em detrimento de outros direitos e liberdades. Eles estavam bem conscientes de que muitas das atrocidades infligidas pelo regime de Hitler eram baseadas em um sistema legal eficiente, mas com leis que violavam os direitos humanos básicos. Mais recentemente, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 2005, foi adotada como um marco inspirador de políticas públicas baseadas em critérios éticos universalmente aceitáveis. Consiste em um instrumento à disposição da democracia no sentido do aperfeiçoamento da cidadania e dos direitos humanos universais, podendo ser tomada como documento de referência internacional para a avaliação da eticidade das condutas dos governos. Nacionalmente, uma série de documentos endossam os valores morais que deveriam estar sendo protegidos e a responsabilidade ética do governo na gestão da pandemia. A recomendação número 1 de 2020 da Sociedade Brasileira de Bioética, que trata especificamente dos aspectos éticos no enfrentamento da Covid, é um deles. Mas muitos outros poderiam ser mencionados, dentre os quais é preciso destacar as notas públicas e as recomendações do Conselho Nacional de Saúde, que tem sido incansável na defesa do Sistema Único de Saúde. As inúmeras manifestações das universidades federais, que têm dado uma contribuição fundamental à sociedade brasileira. E ressalto também o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia da Frente pela Vida, um coletivo de sociedades e associações da sociedade civil que atuam no campo da saúde e que, frente à ausência de coordenação federal das ações para superar a crise sanitária e suas consequências, assumiu a tarefa de planejamento e direcionamento. Sigamos esta análise ainda no âmbito do poder público, mas na sua administração indireta, lembrando que os conselhos de fiscalização profissional são autarquias especiais, pessoas jurídicas de direito público com atribuições específicas no sentido de fiscalizar o exercício moral e técnico das profissões regulamentadas. Significa dizer que sua existência se dá por uma delegação do poder público, com o objetivo de gerenciar e fiscalizar o exercício profissional
e promover as melhores práticas a serem exercidas individual e coletivamente por suas categorias, a fim de defender e zelar pelos interesses da sociedade. Podemos nos questionar se é possível desempenhar tal função, abstendo-se de manifestar-se diante da propagação de desinformação por parte do governo, calar diante da instituição de políticas públicas de saúde ineficientes e danosas à população, como os chamados protocolos de tratamento precoce, calar diante do veto quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras e de reiteradas manifestações contrárias às medidas de distanciamento social. Como promover a boa prática em saúde sem defender abertamente que as políticas públicas de saúde sejam baseadas em evidências científicas e sem fiscalizar efetivamente profissionais que propagam publicamente orientações contrárias? Nesse contexto, é pertinente o questionamento da responsabilidade ética dos conselhos profissionais de saúde na resposta do Estado brasileiro à pandemia. O dever histórico está intimamente relacionado com nossas responsabilidades individuais. Passado, presente e futuro são consequências das decisões e atos de pessoas, em última análise, em última instância, de cada indivíduo dos milhões de brasileiros. Assim, a responsabilidade ética pela resposta do Estado à pandemia não pode ser atribuída apenas às decisões adotadas pelos governantes. Decorre também da cumplicidade ativa ou passiva de boa parte dos cidadãos que votam em seus representantes. Cidadãos cúmplices por omissão, apoio ou participação. Cidadãos que não querem ser autorresponsáveis. A tragédia sanitária e social que vemos hoje no Brasil é também resultado desta renúncia. Como escreveu Karl Jaspers no pós-Segunda Guerra Mundial, quando se renuncia ao exercício da razão, entrega-se com entusiasmo às promessas de um Salvador. Espera-se um efeito mágico. Joga-se a liberdade na embriaguez da obediência. Depois se produz a terrível desilusão, tudo é muito pior do que antes, mas já é tarde demais. Toda afiliação e obediência tem que ter limite, e essa é uma exigência ética. Nunca abdicar do questionamento, do pensamento próprio, da reflexão, da necessidade de julgar. Nunca abdicar das decisões próprias, porque esta seria a abdicação da autonomia, da dignidade, da essência de ser pessoa, o que possibilita o mal banal, como observado por Hannah Arendt. Caracterizado pela ausência do pensamento reflexivo, o mal banal provoca a privação da responsabilidade. A pessoa não enxerga sua responsabilidade nos atos que pratica, nem sua corresponsabilidade nas consequências. Age como mera engrenagem. Não se interroga sobre o sentido de sua ação ou dos acontecimentos ao seu redor. Julga a partir de um vazio reflexivo e assim contribui para a realidade de injustiça e violência em que vivemos. O exercício da razão requer comunicação com os demais. E a comunicação sempre foi a via mais adequada para nos aproximarmos da verdade política, que basicamente consiste na prática da liberdade, guiada pela razão. Mas, como temos nos comunicado nessas últimas 2 décadas, e especialmente nesses meses de isolamento e intoxicação eletrônica, o fenômeno das mídias digitais e das redes sociais tem provocado profundas e aceleradas transformações em nossa comunicação, em nossas formas de vida e, por consequência, na sociedade, chegando a ameaçar a democracia em nível mundial. A desinformação está na moda. Informações distorcidas, manipuladas ou inteiramente falsas que são criadas intencionalmente com a função de enganar para gerar algum tipo de ganho. Há todo um ecossistema desinformativo na mídia social, com práticas coordenadas que buscam influenciar a opinião pública, muitas vezes por fins políticos. A ação e cooperação coletiva são chave para frear o espalhamento da Covid, e, nesse sentido, ações de saúde alinhadas com políticas de comunicação seriam importantes para popularizar medidas de controle. Porém, a polarização política e a desinformação sobre as temáticas relacionadas à doença tornaram-se um problema no controle do vírus no Brasil, porque afetam as atitudes e as percepções dos indivíduos sobre a pandemia. Estamos vendo como o uso da hidroxicloroquina, por exemplo, se tornou uma discussão polarizada,
seguindo alinhamentos políticos, o que propiciou o espalhamento de conteúdo desinformativo. Teorias de conspiração relacionadas ao SARS-CoV-2 também têm se popularizado e circulam nas mídias sociais. Toda essa desinformação gera danos à saúde das pessoas, danos ao debate político e à esfera pública, e retroalimentam a polarização política e a radicalização dos usuários, o que serve a determinados interesses. A liberdade exige a verdade e a renúncia a dogmatismos. Por isso, a liberdade individual não é possível. Se cada ser humano se encapsular em seu isolamento ou tentar ser livre às custas dos demais, já que cada indivíduo só é livre na medida em que os demais também são. A liberdade só é possível enquanto liberdade compartilhada em um diálogo público. Quando este cessa, esfuma-se a verdade como elemento de vínculo entre todos nós. A pandemia intensificou profundas divisões na sociedade brasileira e não apenas nela. Precisamos nos repensar e nos reorganizar. Entre muitas tarefas, isto implica no reconhecimento de nossa mútua dependência, o que passa por aumentar nosso sentido de comunidade, de pertencimento e de coesão social. Encerro problematizando uma questão que Lucas nos trouxe antes do início desse diálogo, relativa a uma possível postura de situarmos a responsabilidade no plano da individualidade contribuiria para desonerar de responsabilidades as autoridades. Se dilematizarmos, atribuindo a responsabilidade aos cidadãos ou ao governo, aos indivíduos ou ao coletivo, sim, seria um erro, porque tudo e todos estamos imbricados no que conforma o Estado. As lições aprendidas no passado não podem ser esquecidas jamais. Um governo não chegaria a ser governo se não tivesse o apoio necessário para tanto. Seja por interesses particulares não solidários, seja por vazio reflexivo, a omissão de milhões é suficiente como pedra fundamental do mal, assim como a atribuição de responsabilidade ética ao governo por milhões também seria, ou será, capaz de mudar os rumos da situação. A pandemia de Covid-19 evidenciou a tragédia social que estamos vivendo no Brasil, em que grupos negligenciados, com baixa proteção social, sem emprego e renda, povos indígenas e comunidades tradicionais e populações em geral sem acesso adequado a cuidados de saúde e informações, encontram-se entre os mais atingidos e sob maior risco de óbito. Mas trata-se de uma tragédia anterior à chegada do novo coronavírus, orquestrada por lideranças obscurantistas, com gestões conservadoras e agendas políticas neoliberais que negligenciam os serviços públicos, os direitos humanos e as medidas de proteção do meio ambiente e negociam um patrimônio coletivo, enfraquecem a capacidade da própria sociedade de dar respostas a problemas complexos, ampliando riscos e vulnerabilidades, enfraquecendo a democracia. A responsabilidade por tudo isso é urgente e imprescindível em todos os âmbitos em que seja possível. Devolvo a palavra, então, ou melhor, passo a palavra ao professor Roberto. Obrigada. Pois não, muito obrigado, professora. Embora nos conhecemos agora virtualmente, mas eu sei da referência do tal famoso grupo de bioética da professora Marta. Tive uma única oportunidade de participar de um encontro, me lembro bem, e das questões complexas que são ali debatidas e do compromisso acadêmico que ali tem. Então, eu fico muito lisonjeado de estar aqui nessa mesa virtual, dividindo estas falas todas aqui. E aí, já aproveito, gostaria de agradecer o convite à professora Paula e também ao professor Gustavo pela oportunidade de estar aqui. São referências na área do campo de políticas e também permitem um debate cada vez mais promíscuo, cada vez mais frutífero a respeito dos aspectos da democracia, né? Além de compartilharmos de muitas coisas em comum, né? Então, agradeço aqui a oportunidade também, né? Eu agradeço aqui também a ideia do Lucas, né? O Lucas, profissional de excelência aqui no mercado, recém-egresso,
e que nos muito abrilhanta esta noite aqui conosco. Obrigado, Lucas, também. Bom, para a ideia do debate, imaginei em 3 pontos para dividir essa estrutura, né? É um compromisso, talvez, dos analistas da política, sempre numa ideia de conjuntura, né? Então, é importante, e a fala talvez se dirigia nesse sentido, né? Para que chamamos a atenção da responsabilidade por parte do Estado, e essa responsabilidade depois pode se dividir no sentido de uma responsabilidade política e o preço político disso, e depois uma responsabilidade jurídica por parte da atuação do Estado. Eu gostaria de dividir em 3 panoramas, né? Primeiro, uma análise macro das questões dos movimentos em que a gente identifica neste mundo e que estão em movimento, depois uma análise meso, talvez assim no sentido do aspecto nacional, dos problemas que o Brasil, nesse sentido, ainda nos traz e nos apresenta nessa pandemia, e por fim um aspecto micro, até no sentido de fazer uma análise Foucaultiana da ideia da microfísica, né, de como essas relações todas e esse grau de responsabilidade também atinge os indivíduos como um todo, né? Então, vou tentar me organizar nesse sentido para ver se torna-se didático, né? No panorama macro, é interessante perceber que o fenômeno brasileiro, e aí é ideia global, porque a pandemia é global, mas o fenômeno específico, antes da pandemia, ele também é um fenômeno global, né? Autores aqui, como eu citaria o Habermas, num livro, num excelente artigo na década de 90, onde traz a respeito do neo-obscurantismo, né? Nos apresenta essas ideias que na Europa já havia um crescente movimento, né? De umas certas teorias da conspiração, teorias essas negacionistas, né, que aqui bem a professora Mirelle nos colocou. Depois nós vamos ver a ideia do retorno, e aí a gente tem que ter cuidado justamente para descaracterizar a ideia, né, um retorno de um neoconservadorismo. E, por fim, no âmbito estrutural, a ideia do retorno também de uma política neoliberal, né? Então, temos o neoobscurantismo, temos o neoliberalismo e temos o neoconservadorismo, né? Isso como pautas do final do século XX, início do século XXI, né? Digo isso porque esses temas são bastante caros, no processo de doutoramento, eles fazem parte do meu objeto e a ideia, a temática é justamente tentar mapear os regimes políticos do século XXI, né? Os regimes autoritários no século XXI, né? Então, é um pouco desse fenômeno que a gente vem acompanhando, né? Sobre o neo-obscurantismo, ele é muito importante porque ele envolve uma pauta pesada e uma pauta que, na América Latina, também é muito cara, né? Que é o envolvimento dessa negação da ciência com uma pauta religiosa, né? Então, o neo-obscurantismo está muito ligado a um fenômeno latino-americano que se espalhou na década de 90 de uma forma bastante severa, ligados ao fenômeno da teologia da prosperidade, né, que justamente vincula valores ligados à lógica de mercado com questões relacionadas à fé. E isso fez com que esse movimento, né, obscurantismo, ganhasse força e fôlego ao longo da primeira década dos anos de 2000 e 2010. Né? Depois, o neoconservadorismo, justamente no antigo resquício do liberalismo do século XX, de voltar a uma situação mítica, né? A um passado que, no fundo, nunca existiu, e esse passado saudosista de valores tradicionais, né? E aí entender esta pauta dentro do século XXI, né? O que fez e nos faz ver este retorno, né? É um importante ponto a assinalar do neoconservadorismo, justamente associando a ele ao neo-obscurantismo, né? Então, a ideia da negação e do discurso, que entrará talvez numa das temáticas que a gente vai poder abordar futuramente, a ideia da fake news ou da pós-verdade, né? Ou a ideia do compromisso de que não há mais reflexão nem mais argumentos, né? O que vale é a opinião como verdade, né? Então, já não refuto mais nada. A mistura desses dois movimentos forma a ideia do neoconservadorismo, né? Então, vivem de um passado que nunca existiu, né? Depois a gente vai ver isso nas estruturas e nos atores políticos, né? E, por fim, a pauta estrutural que direciona isso, não só no Brasil, mas na América Latina num todo, e principalmente na Europa, né? Com o crescente fortalecimento das estruturas do neoliberalismo, né? Aqui teríamos um clássico livro do Michel Foucault, O Nascimento da Biopolítica, né?
que justamente caracterizaria a ideia do movimento do neoliberalismo na década de 70, né? Mas o nosso compromisso, no sentido de atualizar a pauta, é justamente verificar que este fenômeno, ainda que se assemelha no século XXI, ele tem peculiaridades novas, né? E essas peculiaridades novas são trazidas por autores mais recentes, entre estes, a autora cientista política Andy Brown, né, que vai justamente analisar de um viés neomarxista, junto com um profundo debate Foucaultiano, o ressurgimento desse fenômeno do neoliberalismo, que é para além da estrutura econômica, né, como tínhamos um debate muito forte, uma literatura muito atenta aos anos de 70, 80 e 90, né, no Brasil principalmente 90. Mas aqui é um elemento assim de uma racionalidade para além do econômico, né, que ela atinge outros graus, outras fissuras, outras relações, né, e é um aspecto cultural, um aspecto social, um aspecto político também, de ver uma lógica de mundo, né, e ela está muito associada a essas pautas, né. Então, essas três grandes diretrizes macro, elas direcionam esse movimento de uma nova ordem no mundo, né, o que outro autor francês, Laval, vai nos explicar a respeito dessa crescente pauta neoliberal, né. Bom, relacionando a isto, o movimento que a gente vai perceber, e aí vamos colocar a pandemia em perspectiva, é que atinge o Brasil todos esses fenômenos num grau de uma velocidade muito rápida, né? E aí sim, passamos por uma análise meso, né, da nossa ideia aqui, pretensão de uma análise de conjuntura, para a realidade dos problemas do Brasil, influenciado por essas pautas internacionais, né? O movimento, o fenômeno do bolsonarismo, ele é resultante destas correntes, é resultante dessas leituras, né? Porque ele, independente da pandemia, ele explicitou certos valores, explicitou certo projeto de governo, né? E o que aconteceu? O fenômeno da pandemia e da crise sanitária global fez com que esse projeto fosse acelerado ao máximo, fez com que a ideia do desmonte, da flexibilização, da perda dos direitos fosse acelerado a um grau máximo, né? E aí o que ocorreu é justamente essa negligência que veremos no campo das políticas públicas, né? Mas é importante diagnosticar que alguns movimentos foram vistos e foram debatidos nesse sentido, né? A começar justamente porque eu acho que talvez é a mais grave de todas as grandes reformas políticas existentes na contemporaneidade, que foi a PEC dos gastos públicos, né? A Emenda Constitucional 95. Ela atinge diretamente a pauta da tentativa de uma Constituição garantista, de uma Constituição dirigente, de uma Constituição dita cidadã, né? Essa Constituição que olhava para um projeto político futuro, e esse projeto político pautado por políticas sociais, entre as quais a própria sustentação dos sistemas únicos, né? Aqui citando a ideia do SUAS e do SUS, como estratégias e compromissos constitucionais com a Carta, né? A ideia da PEC e a ideia de você blindar gastos e compromissos constitucionais faz com que toda esta pauta de um Estado, suposto Estado de bem-estar social, ou pelo menos de políticas diretivas sociais, fosse interrompido, sem que a gente pudesse perceber realmente o impacto disso tudo, né? E logo em seguida, as políticas mesoestruturais do neoliberalismo nos trazem a ideia do que tivemos na sequência, uma reforma da pauta sindical e, com ela, a reforma trabalhista, que justamente suspendeu e retirou direitos sociais vigentes até então, né? Essa desorganização da área social permite que a gente possa analisar a estrutura do projeto, né? E aí entrou e culminou com toda a tragédia, de certo modo, política que tivemos nos últimos 4 anos, né? E essa tragédia, ela foi associada exatamente a esse movimento global e já regionalizado da ideia do novo neoobscurantismo e da ideia do neoconservadorismo, né? Só que no Brasil, esse detalhe que a gente hoje tenta mapear e diagnosticar, ele é influenciado por os aspectos próprios do Brasil, né? E aí sim é o tema talvez mais caro de todos, que é justamente confrontar esses valores com o aspecto de uma sociedade, que seria a nossa,
não é a ideia de tentar buscar uma linha de tempo assim contínua, né, como um pecado original, né, mas sim demonstrarmos que, de fato, a nossa estrutura do sistema político ela é, por si só, autoritária. Então, tivemos muitas chagas do passado que não foram recompostas e que, a todo momento, aparecem, né, como uma ideia ou um problema não resolvido, né? E o autoritarismo, ele é presente tanto na estrutura estatal, na concepção do próprio Estado e nas forças que o Estado compõe, como também um autoritarismo cultural, né? E esse autoritarismo cultural, ele é escancarado nessa expressão da pandemia, justamente com as várias formas de violência que nós vamos visualizar e visualizamos, né? Desde violência contra a mulher, a violência contra a população LGBT, a violência contra os negros, as minorias de modo geral, tudo isso é de uma estrutura, né? Tanto é que um dos conceitos clássicos atualizados no momento é a ideia de que vivemos uma estrutura racial bastante forte, né? De algumas chagas não resolvidas. Mas, entre elas, o que poderia chamar atenção nesse diagnóstico é a ideia que é também bastante cara para a democracia, né? É não termos feito de forma salutar uma justiça de transição, de ter feito a entrada no regime democrático solucionando as chagas do passado ditatorial, né? E isso é uma pauta ainda muito pesada, é uma pauta ainda que nos reivindica muitos esforços nesse sentido. E essa pauta que vem à tona este movimento de um certo militarismo por parte da gestão do Estado, né? E me parece algo muito forte a se dizer, porque são movimentos muito próprios, né? São pequenos fracassos tidos na área militar em que se resolve internamente, né? A gente poderia dar, assim, ao exemplo da solução não resolvida, inclusive, como tinha à frente desse projeto o general Heleno, nos 10 anos da MINUSTAH, que foi o projeto fracassado da ONU, de tentar restabelecer a ideia da ordem econômica social no Haiti. E não conseguiram. Então, aquele fracasso militar possibilitou a ideia de um certo revanchismo entre os setores do governo, como hoje nós podemos identificar, né? Essa configuração permitiu justamente a ideia de um fracasso institucional e um fracasso político por parte dos compromissos constitucionais, e isso permitiu a onda, né, essa onda neoconservadora e neoliberal surgir com todo o fôlego, né? E aí sim a gente vai fazer um diagnóstico nesse sentido do que foi as eleições de 2018. Essas eleições, elas trazem tudo isso de uma única forma, de uma única vez, né? A ideia da corrosão dos sistemas sociais e a necessidade abrupta de reorganização do campo econômico, né? Tudo isso colocado em pauta, não havendo lideranças e a reestruturação de outros campos, permitiu a projeção de um sujeito que a história já mapeou várias vezes, né? Poderia começar aqui desde 18 Brumário, na França, com a ideia de Luiz Napoleão tomando o poder na França, até as ditaduras latino-americanas, né? E um sujeito que, no fundo, ele toma o poder porque não há nenhuma outra reação forte o suficiente de tomar a frente desses cuidados. E aí tivemos o que tivemos nessas questões da política pública e eleição do Bolsonaro, né? Neste aspecto, agora sim, entramos numa terceira análise, que seria das micro-relações, né? Que é justamente um governo, do ponto de vista político e institucional, que não se apresenta ao público. É um governo que, durante toda a campanha, não apresentou projetos, não apresentou estratégias, não apresentou plano de governos, fugiu dos debates públicos, como se fosse, ainda com muito cuidado em fazer esse tipo de análise, mas a ideia de um debate que eu diria assim, antipolítico, né? O político no sentido, como muito bem falou a professora Milério, no sentido de Hannah Arendt, né? Aquela orquestração da ideia do diálogo público e aberto, né? Da vontade das pessoas deliberadas em produzir questões de ordem coletiva e pública, né? Não houve esse tipo de enfrentamento, ao contrário, né? O enfrentamento foi justamente a ideia do confronto, né? Do confronto no sentido do discurso.
E é justamente essa tônica que ela foi acelerada pelo aspecto da pandemia. Essa tônica ela foi não só acelerada, como avançou a largos passos, né? A largos passos. Então, no fundo, não é um desmonte, né? É aquela grande frase do Darcy Ribeiro, na verdade, é um projeto político em desenvolvimento, é justamente entrar em setores estratégicos do Estado para desmontá-lo, né? E aí tivemos, ao longo do tempo, toda a campanha desastrosa da questão do Ministério da Educação e todas as retaliações, censuras que nós, professores e a academia, de modo geral, sofreu e vem sofrendo. Nós tivemos toda a ideia do ímpeto do desmonte da área ambiental, e ainda estamos vendo e sofrendo a respeito disso. Na área da saúde pública, há passos assim, muito árduos a manutenção de algumas das estruturas, mas o total descaso com a estratégia da saúde da família, que muito bem a professora Mirelle pode contextualizar, a ideia de toda a desestruturação do SUAS. Inclusive, tínhamos a ideia do SUAS, a chamada busca ativa, né, na política de assistência social, que permitia rapidamente fazer um monitoramento com dados e meta-análises bastante avançadas, né, que foi interrompido. Foi interrompido justamente pela ideia de como se reestrutura esse governo, né? É importante aqui ressaltar que na política neoliberal, que tem essas feições macroestruturantes, mas ela também nos traz uma ideia subjetiva e uma ideia individual de análise, né? Onde a gente começa a perceber a ideia de uma razão cultural, de uma razão social para além do aspecto econômico, né? Como muito bem coloca Andy Brown, né? No sentido de resgatar certos valores que estariam associados a uma lógica de um ethos econômicos, né? Esse ethos estaria no reforço da autonomia, da abrupta autonomia, do reforço de uma ideia do indivíduo, do individualismo, né, associada à teoria da vontade, né? Então, é o sujeito que, pelas suas próprias forças, consegue se promover, né? Aquele clássico valor de ordem bem liberal, né? E um pouco cega a realidade das estruturas das desigualdades em países subdesenvolvidos ou do hemisfério sul, né? Onde você não pode debater meritocracia sem realmente ver essas questões históricas que nos afligem, né? Senão seria justamente um discurso abstrato de um sujeito e, enfim, de uma ideia abstrata, inclusive até de direitos humanos, né? A ideia de que somos todos iguais, de que, na verdade, defendemos a condição humana, o ser humano como um todo, sem que você olhe as singularidades, sem que você olhe a ideia dos aspectos, das diferenças, dos locais de fala, dos posicionamentos. E, ao ignorar isso, você permite a ideia da exclusão, né? Onde nós vamos ver o fenômeno também de base Foucaultiana, que é muito bem colocado no termo da necropolítica, né? Onde são políticas direcionadas ao extermínio, né? Bom, é nesse ponto e é nessa pauta que justamente a gente visualiza o que nos falta, né? E é nesse aspecto que a pandemia permitiu ainda mais abruptamente o desenvolvimento dessas relações. Bom, se já estávamos num desenvolvimento de uma racionalidade individual crescente, de um mundo cada vez mais desumano, de um mundo cada vez mais egocêntrico, né? O isolamento social nos permitiu a ideia de desestruturação total desse tecido social. E este é uma base de recomposição importantíssima e fundamental para os aspectos relacionados à democracia. E aí, aos aspectos relacionados à democracia, num contexto de pandemia, nós temos que ser absolutamente criativos e reinventar, né? Porque uma das questões que vai nos legitimar, principalmente no que nós iremos apresentar enquanto pautas políticas de responsabilização, está na ideia da legitimidade, né? E essa legitimidade é um dos elementos que contribuem para a ideia da responsabilidade política diante de seus atos, né? Então, a pandemia nos permitiu, nesta não mobilização, acontecer o que está acontecendo, né? Uma ideia de uma aparente dificuldade
de nós nos mobilizarmos a ponto de fazer pressão, a ponto do que a teoria da própria política pública coloca da dimensão dos atores, né, dos atores pressionarem os órgãos, as agências e instituições, né. Disso a gente padece nesse aspecto da pandemia. E o que ela também acentuou, aí, a pandemia no sentido individual da palavra, foi esse ethos econômicos, né, de uma racionalidade extremamente econômica. E essa racionalidade, ela justamente permitiu em que as relações humanas fossem desmembradas, né, e ficasse explícito a lógica da razão neoliberal, que é justamente a ideia do econômico, né. Então, quantas falas não ouvimos nessa pandemia da ideia de você mensurar projetos e pretensões econômicas versus vidas, né? Como se isso fosse possível, como se isso fosse necessário, como se isso, enfim, a colocação dessas ideias justamente diminui o nosso tônus, ou o nosso elemento de identidade, do que é comum, dos projetos comuns, né? Isso é o que mais nós visualizamos nesse contexto de pandemia. E é por isso que aqui, ao apresentar esse panorama da lógica e das questões que permeiam uma certa responsabilidade política, ficam cada vez mais difíceis ao enfrentamento dessas questões, né? E aqui preciso ir com calma, porque também precisamos adentrar a esta novidade que iremos enfrentar há poucos dias ou poucos meses, que é um processo eleitoral municipal. Portanto, vai ser tentativa do nosso primeiro termômetro de avaliação política desta ideia, ou pelo menos desses 2 anos de governo, né, ou desgoverno, dependendo da como a gente analisa a lógica, né. Seria uma das formas de a gente tentar responsabilizar politicamente, né, que é justamente dizer, como se fosse possível, e nas democracias são, a ideia de dar validade a essa gestão, né? Então, uma ideia que a gente vai poder avaliar futuramente é exatamente isso, com muita dificuldade, porque nós não estamos mais em um contexto de normalidade democrática para que esse ethos das relações políticas possam ser tecidas e a gente possa mobilizar, né? A outra grande questão que a gente coloca como forma de responsabilidade e que nos falta justamente um destes elementos, né, está na noção dos processos que a Constituição permite de afastamento por responsabilidade do gestor, que seria o caso clássico do impeachment, né? O impeachment, ele tem vários fatores, o político, o jurídico, mas ele também tem uma base social, o que nos torna difícil de enfrentamento dessas questões, né? Além disso, temos também problemas com as nossas instituições, principalmente relacionadas à ideia entre o parlamento e o executivo, né, no nosso chamado presidencialismo de coalizão. A ideia de que a gente depende, para dar início a um processo, de autorização de um só político, presidente da Casa, do Legislativo, no caso, a Câmara dos Deputados, né. Aqui, na verdade, desculpa o excesso aqui no final, mas é justamente a gente começar a caracterizar isso, fora os elementos de responsabilidade jurídica, mas eu acho que este é um ponto em que o Lucas irá trazer, e que eu acho que, a partir de agora, eu passaria a palavra para ele, para depois voltarmos nessas outras dimensões e continuarmos o debate, né? No sentido macro, no sentido meso e no sentido micro, né? Então, vamos lá, Lucas. Obrigado pela oportunidade, e lhe passo a palavra, então. É isso, né, professora Paula? Obrigado, professor. Então, eu vou fazer alguns pontuamentos mais práticos em relação às possibilidades de responsabilização jurídica. Então, desse ponto de vista, alguns são os caminhos possíveis para promover a responsabilização de agentes estatais, bem como do próprio Estado. E o primeiro deles é a via do crime comum. Se analisarmos, por exemplo, a conduta do presidente da República em promover aglomerações, recusando-se a usar máscara e cumprimentando de perto apoiadores, em clara violação ao decreto vigente, à época e até agora no Distrito Federal, é possível enquadrar essa conduta no artigo 268 do Código Penal, que diz que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E nesse caso é até irrelevante o fato de ele
ter sido ou não contaminado pelo vírus. Só é relevante o fato de ele estar infringindo o decreto do Distrito Federal. E, nesse caso, a denúncia cabe ao Procurador-Geral da República e o julgamento ao Supremo Tribunal Federal, o que só vai ocorrer depois que 2/3 da Câmara dos Deputados admitir a acusação. E ainda na via criminal, a possibilidade de se acionar o Tribunal Penal Internacional, que a professora Mirelle já fez referência também, uma vez que o Brasil se submeteu à jurisdição do tribunal por meio do artigo 5º, parágrafo 4 da Constituição Federal. Isso porque algumas pessoas têm classificado a postura do governo federal em relação à pandemia como genocida. E, geralmente, o uso da expressão genocídio é muito mais uma hipérbole, uma forma de avaliar de maneira crítica e contundente a omissão de Jair Bolsonaro em formular políticas públicas de âmbito nacional e amparadas em conhecimento científico. Embora eu ache que, numa perspectiva geral, é muito mais uma hipérbole do que uma possibilidade real de responsabilização, a avaliação muda quando se analisa particularmente a questão dos povos indígenas, pois, nesse caso, estão presentes, a princípio, alguns elementos chaves que compõem o conceito de genocídio, e a gente até pode tratar deles depois, e propriamente da definição de genocídio. Mas um segundo caminho é a via do crime de responsabilidade, como o professor Volk já destacou, e o processo, nesse caso, é jurídico-político. Um primeiro passo no âmbito nacional é do presidente da Câmara dos Deputados, a quem compete analisar os pedidos de impeachment, e ele já deixou claro que ele não viu até agora nenhum crime de responsabilidade na conduta do presidente. E, depois disso, 2/3 da Câmara de Deputados devem admitir a acusação e, então, o julgamento compete ao Senado Federal. Um levantamento realizado pela agência pública contabilizou até meados de agosto 50 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, por razões que vão de quebra de decoro, como quando ele usou as redes sociais, que são quase uma espécie de diário não oficial da União, para divulgar um vídeo de carnaval de rua, acredito que todos lembrem ao que eu estou me referindo agora, até a sua missão no combate à pandemia do novo coronavírus. Porém, como eu falei, o atual presidente da Câmara dos Deputados já afirmou não ver nenhum crime em qualquer conduta do presidente da República. E, nesse sentido, algumas questões que a gente pode debater depois. O impeachment, ele continua sendo um mecanismo de responsabilização viável, ao que o professor Conrado chamou, e pena que ele não está aqui, ele podia fazer essa análise de gatilho político para desencadear o processo. E, enquanto Jair Bolsonaro for útil à agenda de reforma do Estado e de austeridade fiscal, há uma chance real de que ele seja removido do cargo? Em um sentido mais amplo, o impeachment, enquanto instituto, ainda pode ser levado a sério mesmo depois do que aconteceu em 2016 e do que vem acontecendo até hoje, em 2020, e acredito que aqui o que está acontecendo em Santa Catarina é um exemplo disso, é um exemplo de uma desvirtualização do instituto. E se a gente vê os exemplos em que o impeachment foi usado e que praticamente todos eles, de alguma forma, desvirtuam o próprio instituto, o instituto ainda pode ser considerado válido. Então, a gente pode pensar nessa questão. Uma terceira via é a da responsabilidade civil, tanto dos agentes estatais e políticos, por meio de ações de improbidade administrativa, que é bom destacar que não se aplica ao presidente da República. No caso da pandemia, é possível se falar tanto de prejuízo ao erário, por gastos injustificados em medicamentos sem comprovação de eficácia, e de atos atentatórios aos princípios da administração pública, como, por exemplo, no ato de dificultar o acesso público ao número de infectados, mortos, taxa de ocupação de leitos de UTI, etc., que afrontariam, nesse caso, por exemplo, o princípio da publicidade. Mas também como do Estado como um todo, por meio de ações de responsabilidade civil. Na Itália, parentes de mortos pela Covid-19 ajuizaram ações acusando políticos de omissão e denunciando erros médicos no auge da crise. A responsabilidade civil do Estado no Brasil ela é objetiva, dependendo apenas da comprovação do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a ilicitude do ato.
Então, acredito que, em alguns casos, a maior dificuldade seria justamente evidenciar esse nexo causal, porque teria que vincular por exemplo, a morte de uma pessoa a uma ação direta de algum agente estatal. E olhando por uma perspectiva crítica, todos os caminhos listados até agora, é possível verificar que quase todos, com exceção do impeachment, colocam sobre o judiciário o poder de exercer a responsabilização dos agentes políticos estatais, reforçando a sua imagem de tutor da moralidade pública. E a gente sabe aonde a gente vem parar com essa perspectiva. Mas essa talvez seja uma discussão para outra oportunidade. E, por último, eu também gostaria de destacar o controle legislativo por intermédio dos tribunais de contas. No Tribunal de Contas da União foi aberta investigação sobre os gastos exponenciais para a fabricação da cloroquina pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército. Isso porque, para ampliar em 100 vezes a produção de um medicamento sem eficácia comprovada, 1,5 milhão havia sido gasto até junho de 2020. E, como eu disse, não existe comprovação de eficácia desse medicamento, além de que alguns estudos indicam possíveis efeitos danosos dos tratamentos que são baseados na cloroquina e da hidroxicloroquina. E, basicamente, são esses os caminhos de responsabilização jurídica. Passo de novo a palavra à professora Paula, para a gente continuar a discussão. Muito bem. Bom, eu tenho que confessar que antes de iniciar esse debate, ou quando ele foi proposto, eu já estava preocupada. Agora, depois de ouvir essas 3 falas realmente muito bem fundamentadas e complementares, eu estou mais preocupada, mais, eu não diria desesperançosa, mas... e aí eu queria colocar uma pergunta para vocês, para eu não terminar tão abalada depois dessas falas, mas diante de tudo que vocês colocaram, há também indícios, há sinais de contraponto a essa situação colocada, há sinais de reação, ou há também, como usando algumas palavras que vocês colocaram, reinvenção, criatividade, em que espaços estão sendo tecidos formas de coordenação para enfrentar essa descoordenação. E quem está, acho que vocês sinalizaram brevemente algumas reações dos profissionais da saúde, por exemplo, que a professora Mirelle colocou, aqui mesmo, iniciativas que nós temos tido aqui em Santa Catarina de articulação entre pessoas que estão em diferentes campos de conhecimento, nas universidades, fora das universidades, nos conselhos, junto a certos interlocutores no Legislativo, no Ministério Público. A imprensa tem sido bastante ativa nessa, digamos, na proposição do debate, quer dizer, onde estão os pontos de reação, ou de criatividade, ou de coordenação, que podem configurar uma reação a esse cenário, pensando localmente, nacionalmente, mas também internacionalmente, como o professor Roberto colocou, além de ser uma pandemia, que é de natureza global, o Lucas salientou isso, mas também as macro condições que estão postas, não só para o Brasil, mas para outros países. E em que sentido a pandemia pode ser um espaço de também reinvenção de sistemas de coordenação internacional, seja científicos, também de valorização da ciência, de revalorização da imprensa no seu papel de denúncia, de investigação e de problematização dos problemas públicos. Enfim, eu queria passar uma rodada, antes de abrir também aqui para comentários e sugerir que os que nos acompanham aí no chat também coloquem as suas perguntas, mas queria perguntar um pouco de como vocês veem possíveis razões para otimismo ou para aprendizagens que estamos vivenciando nesse momento. Talvez começando pela Mirelle, que... Pode ser, sim. Sim, Paula, a tua pergunta é bem importante, porque num contexto tão preocupante, a gente também
dar visibilidade para a resistência e para a esperança é muito importante, né? Onde podemos nos unir e de que forma podemos lutar contra tudo isso e nos movimentar nesse sentido. Eu vejo, como professora universitária, vejo uma movimentação muito importante das universidades públicas federais, embora faça parte desse governo, né, da política desse governo, o desmonte também da educação pública, e nesse sentido a pandemia também aumenta a nossa preocupação, porque a necessidade do ensino remoto emergencial, ele favorece também esse plano político de privatização das universidades, né, acelera as previsões de redução do financiamento das universidades para o ano que vem, já estão colocadas e né, novamente um problema, já lidamos gravemente com isso no passado, já estamos com essa pauta novamente, mas vejo que as universidades têm dado uma contribuição bastante importante de diferentes formas, não só na produção da ciência, né, e na construção, nas pesquisas científicas e nas possibilidades de pensar enfrentamentos, ferramentas, instrumentos, controles epidemiológicos, avaliações de políticas, né, como você deu o exemplo do Observatório da Covid, né, que junto com a UDESC, UFSC, vários grupos de trabalho são importantes e têm participado, mas eu acho que também em relação a um posicionamento político frente a toda essa questão, esse contexto que o professor Roberto também colocou bastante bem, de uma análise desse cenário que a gente vive. Acho que as universidades federais são uma fonte importantíssima de resistência, como já foram, né, em outras épocas, e continuam sendo, e estão do lado da população. A sociedade civil também tem contribuído bastante, especialmente em relação à participação das associações de saúde, são vários os grupos empenhados, né, e participamos de inúmeras manifestações, moções de repúdio, cartas abertas à população. Praticamente a cada declaração, né, da presidência, nós tínhamos um grupo de pessoas se movimentando e a produção extensiva. Claro, qual é a potência disso realmente de influenciar na prática, né? Há uma influência política, de mobilização, de movimentação das pessoas, mas tem um limite. Mas eu vejo que são focos importantes de resistência, os movimentos sociais, né? O controle social também, especialmente pelo Sistema Único de Saúde, particularmente com o Conselho Nacional de Saúde, que tem sido um defensor bastante presente nisso tudo. E os sindicatos, né? Essa acusação ao Tribunal Penal Internacional, né, por um sindicato que representa mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde, nos mostra também a potência que a gente tem quando estamos agrupados em busca de determinados objetivos. Acho que seria um pouco por aí. Você pergunta também como é que a pandemia contribui, né? Acho que com a formação de redes, se é verdade, acho que o Roberto comentou que estamos mais isolados e afastados, né? E isso nos tira do espaço público, que é o espaço de reivindicação, né? Onde normalmente estaríamos nos manifestando, e isso dificulta muito mais. Mas, por outro lado, também esse uso constante das tecnologias também está fomentando a formação de muitas redes de trabalho no âmbito da ciência, no âmbito dos movimentos sociais, né, das redes políticas, e também há uma potência que pode ser percebida por aí. Okay? Inclusive as universidades no sentido de desenvolver novas tecnologias, né, as poucas boas notícias que a gente teve nesse tempo normalmente vieram de universidades federais que criavam respiradores mais baratos ou novos instrumentos para ampliar a testagem. Acredito que realmente, como a professora Mirelle falou, o papel das universidades ficou destacado. E outra coisa que eu talvez tiraria de bom desse momento é o papel que a imprensa vem desempenhando, que por um tempo, no que eu avalio que seria uma comodidade da imprensa nos últimos anos, e talvez até uma preguiça de certa forma, criar um embate com essas figuras que hoje estão em postos de poder. A gente pôde ver, quando teve um apagão de dados no Ministério da Saúde, foi um consórcio de veículos de mídia que fez a apuração do número de mortes e casos, né? Então,
Eu acredito que o papel da imprensa seja esse maior protagonismo da imprensa seja algo positivo que a gente pode tirar. Aqui eu utilizaria bem um conceito do Marx, né, na ideia do materialismo histórico dialético, né, que é justamente dadas as contradições que se aparece o novo, né, que emerge o novo, né. Então, diante do caos é que surge a solução, né. Não digo solução no sentido pressuposto moderno, né, mas a ideia de emergências, de estratégias emergentes e criativas, né. E uma das questões que a gente visualiza nesse contexto de pandemia, nesse contexto de desmonte dessa lógica constitucional estatal, eu diria que estaria na ideia da emergência da luta por direitos. Ao mesmo ponto em que existe todo um discurso negacionista e que retira direitos, se avança mais no sentido da gramática e no sentido da disputa semântica do discurso pela luta de direitos. Então, nunca antes, nos últimos tempos, ouvimos falar tanto da ideia de negritude, da ideia de racismo, da ideia de feminismo, da ideia de gênero, da educação de gênero. Quer dizer, nenhuma das pautas de minorias, ditas minorias, né, deixou de ser reivindicada, assim, e agora a questão é ali no detalhe, né? Então isso faz com que a gente valorize os processos de democracia, porque democracia é conflito, né? Bem na ideia de Chantal Mouffe, assim, no sentido dessa radicalidade do debate e dos antagonismos e das disputas. Portanto, em momentos como esse, ressurge a necessidade do direito enquanto luta, né? E depois, a reconstrução desses elementos, né, o que talvez não dávamos tanta bola, interesse, passam a ter, sim, interesse. Né? Uma das questões que o Lucas trouxe, eu acho bem interessante, é porque o Brasil, nos últimos 30 anos, desde Estocolmo, fez uma robusta legislação ambiental, inclusive sendo utilizada e estudada por muitos pesquisadores internacionais, que nunca demos o devido valor. E agora, talvez, é a emergência de mergulharmos nessa legislação robusta para tentarmos identificarmos, né? E a ideia da responsabilidade jurídica é um dos fatores necessários, né? Da ideia da responsabilidade jurídica extracontratual, inclusive, pela ideia do dano integral, né? Que seriam as questões de catástrofes ambientais, né? De a gente recuperar essa robusta jurisprudência e começar a analisar os fatores ligados ao genocídio, os fatores ligados à ideia da crise sanitária, da saúde pública, e verificar se há alimentos sim, né? Embora o nexo de causalidade seja, de fato, uma preocupação importante nisso, mas me parece que, a partir do momento que há negligência por parte do Estado, e essa negligência mais do que comprovada, em não gastar, em não fazer de ofício a fiscalização, em não fazer de ofício o planejamento, assume esse compromisso e assume essa responsabilidade. Portanto, a ideia de a gente tentar provocar mais nesse sentido, né? Mas eu ficaria aqui. Eu diria outra pauta só, rapidamente, a ideia do associativismo também, acho bastante importante, né? Voltamos àquela noção da década de 90 de mostrar a força do associativismo, né? Então, incentivando cada vez mais as pessoas a organizarem no associativismo civil, no sentido de reivindicar pautas diante da prefeitura, enfim, acho que seriam essas questões que me parecem assim mais gritantes. Mas de forma geral, professora Paula, eu me sinto bastante pessimista e normalmente eu sou classificada assim, inclusive porque eu acho que no plano federal, se a gente olhar para a presidência da República propriamente, Jair Bolsonaro, assim como o Donald Trump, é muito hábil em mobilizar a sua comunicação e não assumir a responsabilidade por praticamente nada do que faz. Então, é como se fosse oposição dentro do próprio governo. Tanto que a gente vê os atritos entre ministro e presidente, talvez como parte dessa estratégia. E se a gente vê as últimas pesquisas, e eu tirei alguns números aqui para a gente ter ideia, uma pesquisa do Datafolha que foi realizada entre 11 e 12 de agosto mostrou que 47% dos entrevistados acreditavam que Jair Bolsonaro não tinha nenhuma culpa pelas mais de 100 mil mortes causadas pela Covid-19.
Além disso, a aprovação dele cresceu de 32% para 37%, e é a maior taxa de aprovação dele desde o início do mandato. Então, eu realmente sou muito pessimista em relação à possibilidade de que algum grau de responsabilidade seja atribuído a ele. Eu acredito que talvez a responsabilidade fique mesmo nas autoridades locais, prefeitos. Agora a gente vai ver isso nas eleições municipais, porque é sobre quem recaiu o ônus das medidas que eram necessárias para conter a doença. Então, não sei o que vai ser. Mirelle, você queria comentar alguma coisa sobre isso? Não? Eu tenho uma outra pergunta conectando com essa. Oi? Estamos na mão das mídias sociais, das redes sociais, né? Elas interferem no jogo político de uma forma nunca antes vista, né? De 2016 para cá, do Brexit, né? Como era o nome da Clara Analytics, né? Cambridge Analytics. A Cambridge Analytics, né? Tem documentários sobre isso para a gente entender melhor. De 2016 para cá, a experimentação que se fez com o Brexit, com a eleição dos Estados Unidos, com a eleição do Brasil em outros países do mundo. E esses mecanismos estão muito aperfeiçoados e eles jogam muito contra. Então, acho que nós temos assim um inimigo poderosíssimo para além dos interesses, né, das grandes corporações, para além de todas essas questões que o Roberto colocou, de conservadorismo, neobscurantismo, neoliberalismo, né, das grandes fortunas, toda a questão que o capitalismo nos coloca no dia a dia, essa maquinaria, essa estratégia, essa inteligência artificial que joga contra a democracia, e que esse não é um problema do Brasil, ele nos afeta gravemente agora, mas ele é um problema que afeta todos os países do mundo nesse momento, é um inimigo poderoso, e eu não penso que a gente vai conseguir fazer muita diferença sem que também se interfira aí, sem que também se exija responsabilidade nesse sentido, né? E dessas empresas e desse uso político que se faz dessas ferramentas. Acho que essa é uma questão muito fundamental nesse contexto que estamos vivendo e que talvez a gente ainda não compreenda de forma completa como isso acontece, né? Mas sabemos da potência para a radicalização, para a hiperpartidarização, as câmaras de eco, né, que a informação ressoa dentro dos mesmos grupos e reforça comportamentos, né, numa cultura que já é autoritarista, como o Roberto nos colocou, já temos esse autoritarismo como cultura, tudo isso é reforçado por esses meios de comunicação que, enfim, estão entre todos nós. Acho que é um enorme. E um problema é que a tecnologia... perdão. É que um problema é que a tecnologia normalmente é vista como algo essencialmente neutro, quando, na verdade, se a gente for olhar o algoritmo, ele vai justamente tender a essa radicalização. Então, o fato do algoritmo das redes sociais tender a segmentar indivíduos enquanto consumidores de conteúdo e existem conteúdos que engajam mais do que outros. Então, quando um conteúdo se baseia no medo, no ódio e na raiva, com certeza ele vai engajar mais e isso vai gerar mais lucro para a plataforma, porque ela é de graça, porque o produto somos nós. Eu queria trazer aqui para o nosso debate 3 questões que estão relacionadas entre si. A questão da Amanda, né, que pergunta ou comenta sobre as possibilidades de responsabilização internacional. A Patrícia Mendonça, que diz uma possível responsabilização não teria que vir, uma possível responsabilização internacional não teria que vir precedida de um esgotamento de processos internos. E a Carla Bronzo também pergunta, e as possibilidades das instituições internacionais? Como potencializar a ação da mídia, inclusive internacional? E aí, conectando com a pergunta, com essa questão da relação entre o nacional e o local nacional, aí também, considerando, o Roberto comentou antes, o Lucas também trouxe, a nossa relação com os Estados Unidos e entendendo que nos Estados Unidos também estamos num período de eleição presidencial
que também é muito afetada por essa questão das mídias, pela polarização, mas também nos Estados Unidos, talvez ainda mais visivelmente do que aqui, essa demanda por direitos, especialmente na questão racial, que está muito forte, muito presente nos Estados Unidos. E aí, o que é curioso é que, enquanto nos Estados Unidos tem eleição presidencial, aqui nós temos as eleições municipais. E aí também o Roberto sinaliza que é possível que as eleições municipais sirvam como uma espécie de termômetro também para a avaliação dos governos na resposta à pandemia. Em que medida a eleição dos Estados Unidos também é um termômetro da responsabilização do governo lá pela resposta à pandemia, e isso tem ou não relação com a resposta que virá aqui ou não nas eleições municipais. E, além disso, então, conectado com isso, a gente tem tido notícias de que em alguns países, os governantes que responderam melhor ou mais bem à pandemia foram mais bem avaliados, ganharam legitimidade, ganharam mais confiança das suas populações. Então, por que em alguns países a tendência é essa, e em outros países é diferente? O que varia de um país para o outro nessa relação entre resposta à pandemia e confiança, né, dos cidadãos nos seus governos, na ciência, enfim, e nos mecanismos que a sociedade tem de reagir a um desafio como esse? Então, já nos encaminhando para o final, gostaria, enfim, que cada um colocasse sobre essa relação entre o internacional e o local, e o brasileiro, no caso. E já também, se quisessem ainda fazer algum último comentário, algum último ponto, já podem ir colocando nessa rodada, ou também alguma pergunta para algum dos colegas da mesa. Não sei quem, agora eu já estou perdida na ordem aqui, quem gostaria de começar? Eu posso comentar um pouco o que tenho acompanhado. O Brasil está na pauta internacional, né? Bolsonaro está na pauta internacional, né? Só que não é no sentido contrário do que a gente gostaria, né? Ele tem sido criticado em vários países, especialmente pela condução da pandemia. Eu não sei o quanto esse contexto pandêmico internacional dificulta, de alguma forma, uma análise, né, e uma ajuda para o Brasil nesse sentido. Vejo que o mundo todo está muito preocupado com o que está acontecendo, e os olhares, parece que, apesar de estarmos mais conectados, mais do que nunca conectados, estamos também, ao mesmo tempo, mais do que nunca, olhando para dentro do nosso próprio país e dos nossos próprios problemas. Então, acho que é uma questão complicada. Não saberia responder com relação às questões da responsabilização internacional, para além dessas do Tribunal Penal Internacional, que tem alguma coisa de leitura, e que entendo que sempre vai ter que ter um processo jurídico aí, que vai ter que ter uma intencionalidade clara, né, um nexo e tudo mais, como eles colocaram. Acho que sim, que as eleições norte-americanas acabarão influenciando bastante o que vai acontecer aqui. E sobre as municipais, me parece que seria a chance dos brasileiros responsabilizarem eticamente o governo. Mas quando a gente vê, como o Lucas colocou, esses resultados da pesquisa de agosto, mostrando que 47% acham que o presidente não tem nada a ver com o desfecho, né, com o desfecho não, com o andamento da pandemia, a gente fica realmente preocupado. Parece como eu falei, né, a questão das mídias impede uma análise sobre a verdade, inclusive sobre os próprios fatos, porque é tanta desinformação distorcendo a realidade e produzindo notícias que, né, fake news e tudo mais, que fica difícil também das pessoas poderem saber de fato o que está acontecendo. Eu posso comentar sobre a questão da jurisdição internacional. Bom, o TPI tem alguns critérios para exercer a sua jurisdição, e basicamente eles vão dizer que para o TPI agir, a Justiça Nacional ela tem que ser incapaz de agir sobre aquele determinado crime. Mas a gente também pode pensar na perspectiva de responsabilização internacional dentro do plano de algum órgão das Nações Unidas, por exemplo, como o Comitê de Direitos Humanos ou algo nesse sentido. E aí, nesse ponto, tanto nessa responsabilização em órgãos multilaterais, como em tribunais internacionais como o TPI, a questão é justamente o questionamento de legitimidade dessas instituições, que a gente vê sendo
posta à prova com a ascensão de nacionalismos ao redor do mundo. E eles vão, de alguma forma, se basear em uma visão muito rasteira de soberania para justificar de alguma forma a, a não ação desses mecanismos internacionais de coordenação. E em relação também à responsabilização, que a gente pode chamar de econômica, como a gente tem visto algumas manifestações de agentes econômicos ameaçando não investir no Brasil em razão das queimadas. Acredito que ela é útil, mas até certo ponto limitada, porque às vezes parece que é uma preocupação muito mais com o discurso que se adota, com a postura pública em relação àquele tema, por exemplo, em relação ao meio ambiente, do que propriamente com ações concretas. Porque nos últimos anos, não é como se... Claro que a dimensão do que a gente tem agora é totalmente diferente, mas não é como se, de repente, o meio ambiente estivesse sob ataque. E a gente tem exemplos claros, como foi, por exemplo, da usina de Belo Monte, que foi tanto uma agressão ao meio ambiente como às comunidades tradicionais que habitavam ali, e isso não gerou tanto barulho e tanta consternação por parte desses agentes econômicos, justamente por causa de uma postura e de um discurso público muito mais amigável. Então, nesse sentido, eu creio que haja uma limitação dessa responsabilização econômica ou midiática. Pegando exatamente o gancho do Lucas, aqui só um relato no sentido de um estudo de caso, né? A gente chegou a estudar numa disciplina de direito ambiental o caso de Brumadinho, né? E é interessante perceber que a ideia da indenização feita pelo Ministério Público do Trabalho, porque a indenização e o bloqueio das contas da empresa, né, da Vale, no sentido de ressarcir os trabalhadores, foi toda feita pela Justiça do Trabalho. E ela foi extremamente eficiente em comparação a outros casos de problemas ambientais, né, problemas ambientais do trabalho. E é tão interessante porque foi tão eficiente, juntou um patrimônio para tentar reverter, que a primeira pauta do governo, assim, assumir qual foi? A de terminar com a Justiça do Trabalho. E aí aquela questão que a gente fica, né, porque tem muitos processos na Justiça do Trabalho justamente porque há muita violação de direito do trabalhador, né? E essa correlação é muito interessante, assim, da eficiência da justiça versus o cancelamento dela, né? E é interessante porque a pauta ambiental, ela estava muito em voga nesse sentido e ela tem ainda muitas questões a serem analisadas no quesito de responsabilidade, né? E eu acho interessante isso porque é dentro do discurso negacionista, de fato, né? Quer dizer, então a justiça mais eficiente é aquela que a gente nega. Tanto é que é um movimento no sentido de acabar com a justiça do trabalho, né? É importante pontuar isso na questão da responsabilidade jurídica do Estado, né? Eu iria colocar rapidamente a ideia de que sim, nesse desenho das pautas globais, a influência das eleições dos Estados Unidos, ela nos ajudaria a dar esse termômetro, né, para verificar exatamente se as pautas ainda têm chance e fôlego, mas ao mesmo tempo, como hegemonia política e econômica, os Estados Unidos também influenciam nos organismos multilaterais e na estruturação da ideia das organizações internacionais, né? O que dificulta ou não o avanço de pautas de responsabilização internacional, né? Bem do que jurídico, assim, né? Então, se os Estados Unidos, de fato, têm uma agenda e influencia essa agenda nos mecanismos internacionais, esses mecanismos também são influenciados no sentido do enfrentamento ou não, né? O exemplo mais concreto que nós temos é a recente crise, diria crise diplomática, né? Mas no sistema interamericano de direitos humanos, justamente com a ideia da saída do secretário de direitos humanos do sistema, né? E a complexa relação política desse jogo, né? A última questão que eu acho interessante que a professora trouxe aqui, que eu acho um elemento importante na ideia dos países que deram certo no Covid e os países que não deram certo, o olhar da questão de gênero eu acho muito importante, né? Porque é uma dimensão da pauta política. E isso, em certo sentido, na pandemia também se enfrentou, né? Se enfrentou justamente na ideia de ter um recuo para o privado, e no âmbito privado você ter que dimensionar a vida pública.
Então, isso fez com que os impasses e conflitos pudessem ser acentuados das relações de gênero colocadas e da violência contra a mulher, e, ao mesmo tempo, ressignificado do público e do privado, né? Que é uma pauta emergente da pauta política propriamente dita, né? Então, é mais um elemento aí que surge nesses aspectos. Mas... Essa questão de gênero é bem interessante, porque a gente teve uma declaração do Bolsonaro algum tempo atrás que a gente tinha que enfrentar a questão da Covid-19 como homem. E justamente a gente fica refletindo o que ele entende como homem, porque a gente já tem bastante gente morta e doente, né? Então, talvez, né, ele deve repensar isso. É a última coisa, talvez. Mas, enfim. E aí vamos pensar um pouco também nas palavras usadas para falar do enfrentamento da pandemia, né? Que se referem sempre ao combate, a essa guerra, né? Que também tem a ver uma questão de gênero aí colocado, e precisaríamos olhar para quem são as pessoas que estão morrendo pela pandemia, ou quais são os grupos sociais e o gênero das pessoas que mais estão morrendo, né? 70% dos trabalhadores de saúde do mundo são mulheres, por exemplo. De quem está cuidando, né? Exato. De quem está morrendo e quem está cuidando das pessoas na ponta. Que é a questão do cuidado, né? Uhum. Muito bom. Só para dizer que aqui a Patrícia reforçou, ela tinha colocado aqui no chat exatamente esses pontos que o Roberto também coloca, da substituição na Comissão dos Direitos Humanos da OEA e a nomeação do presidente do BID, como elementos aí desse contexto macro e que afeta a geopolítica internacional e a nossa. Mas, enfim, eu gostei bastante, assim, já aproveitando o fechamento aqui para começar os agradecimentos, agradecer ao nosso colega Gustavo, que é diretor também da ANEPCP, que está no backstage, e a Carla Bronzo, que está aqui no chat, que é nossa membro também da diretoria da ANEPCP. Gostei muito desse tema final, da questão da relação entre gênero e a pandemia, os efeitos da pandemia, mas também pensando a questão das respostas, dos contrapontos, que nós seremos capazes de construir a partir de toda essa situação que a gente está vivendo, que passa, sim, pela questão de gênero, que passa pelas questões raciais, e que nós temos debatido aqui em outros Gestão Pública em Tempos de Crise, que já fizemos, e que poderemos vir a fazer nos próximos debates. Então, para mim, fica isso como um ponto, né, em que eu posso enxergar aí caminhos, luzes, para a construção que vem pela frente. E torcer, enfim, não só torcer, mas agirmos nessas eleições municipais, em que estamos todos, de alguma forma, mais próximos também da possibilidade de dialogar, de influenciar, de incentivar a participação, de incentivar um debate mais comunitário, né, mais engajado, mais esclarecido, então que a gente possa também fazer algo nesse sentido aqui, no nosso lugar, no espaço de atuação de cada um como cidadão, como ser político e como profissional dentro dessa pandemia. Então, agradecendo já a todos os colegas aí da diretoria da ANEPCP, aos que estão aqui com a gente no chat, fazendo comentários, e especialmente a vocês. Eu passo para uma última rodada do que fica também para vocês desse diálogo dessa noite e dos nossos próximos passos. Então, agradeço também, Paula, o convite, né, a você, na sua pessoa, do Gustavo também. Foi um prazer estar aqui com vocês e aprendendo e trocando. Para mim, fica reforçado o entendimento de que é pela via do diálogo, a comunicação social e o diálogo, e a falta dele, e a polarização, e as nossas dificuldades de nos sentirmos pertencentes a uma sociedade, fazer parte dela, e nos responsabilizarmos por essa atuação, tudo isso está passando pelo diálogo, e concordo com você que é uma oportunidade da gente estar reforçando, então, esse vínculo, sentimento de pertencimento, né, de responsabilidade, de atuação. Obrigada pela oportunidade, e um abraço a todos vocês. Roberto? Eu queria, então, agradecer. Pode ser, Lucas? Posso completar a pauta? Agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado, é um enorme prazer. Fisicamente, talvez estamos tão próximos, né? Mas talvez é no virtual que nós nos encontramos.
Isso mostra os efeitos dessa reinvenção das questões ligadas à pandemia. Agradeço demais, obrigado, professor Gustavo, e agradeço também à Associação Nacional dos Pesquisadores do campo de públicas. É um maior prazer e que a gente possa se reencontrar novamente em outros espaços, seja virtual ou físico também. Fica aqui meu agradecimento a todos. Obrigado, hein? Também gostaria de agradecer a professora Paula, que deu a ideia de a gente organizar esse evento. Agradeço a professora Mirelle e o professor Roberto, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O professor Roberto já conhecia, a professora Mirelle ainda não, mas de qualquer forma foi um prazer bem grande compor uma mesa, nem que seja virtual, com os professores. E sobre esse tema, eu acredito que ele não está esgotado, e até ia ser impossível conseguir esgotar tudo em menos de não sei quanto tempo que precisaria para esgotar, se dá para esgotar esse tema, mas acredito que as discussões que a gente teve aqui foram bem interessantes. E um primeiro passo justamente é reconhecer a responsabilidade de quem tem responsabilidade, e nisso acredito que a gente conseguiu fazer com que fique bem claro. Bom, eu não sei se para mim está claro, mais claro do que antes. Na verdade, me parece mais complexo ainda do que antes, depois de ouvi-los, né? Ampliou a minha perspectiva e me mostra também claramente que os referenciais que a gente usa aqui no nosso curso de administração pública, enfim, na nossa área de estudo de accountability, responsabilização, a gente precisa, e aí convidando já o Lucas a ajudar nessa tarefa, né? Ele que é nosso egresso aqui, a gente também precisa incorporar essas aprendizagens todas, esses desafios todos que a gente está vendo, e nessa interface de conhecimentos, por exemplo, com a área da saúde, da bioética, e da ciência política, que a gente já traz bastante, mas a gente precisa aprofundar, porque, de fato, a questão da administração pública, da coordenação das políticas, da forma como articulamos, coordenamos, expomos os planos, em tese, né, a accountability, a responsabilização se dá, sobretudo em relação aos planos que se debate no espaço público, que se aprova, que se legitima no período eleitoral. Mas, como disse o Roberto, o governo federal, nesse momento, né, evidencia uma forma de governar, como você disse, que não se apresenta em público, não apresenta planos. E se, portanto, não apresenta planos, a gente não tem o que monitorar, o que avaliar se alcançamos, se não alcançamos. Então, fica esse jogo, né, como vocês bem colocaram, que é uma disputa mais de narrativas, mas que não se sustenta na apresentação e na legitimidade dos planos. E isso, para a administração pública, para a nossa área de atuação, é muito complicado. Se a gente pensar em responsabilização associada a desempenho, a resultado das políticas, etc., como que se vai fazer isso se você não tem o elemento, né, colocado no debate e que fundamente uma política? Então, enfim, fico com esse desafio aqui de pensar também com os colegas, teoricamente, sobre que accountability é possível do ponto de vista da administração pública diante desse cenário, diante dessa forma de governar que está colocada. E pensando especialmente na gestão municipal, como é que a gente vai pressionar os nossos candidatos e candidatas nessa eleição a apresentarem seus planos, a dizerem o que pretendem fazer e como pretendem fazer para enfrentar os desafios em cada município dentro desse contexto tão complicado que a gente está. Então, aí também conectando esse momento eleitoral com a gente precisa dos planos, a gente precisa de transparência também em relação aos planos, aos mecanismos para fazer frente aos desafios em cada município. Como nós, enquanto cidadãos, eleitores, vamos pedir por isso, vamos pressionar por isso, condicionar a legitimação desses candidatos à apresentação desses planos no debate público. Enfim, então fica aí com um desafio para reflexão nossa e para nossa ação também. Gente, muito, muito obrigada e nos encontramos em breve em outras frentes. Uma boa noite a todos e a todas que estiveram aí com a gente. Até mais.